Deus, a paz do Senhor Jesus. O podcast, né, amados pais, sejam bem-vindos, amados e amadas do Pai, para mais um episódio, né, nosso segundo episódio. Eu creio que será uma noite impactante, né, juntamente conosco aqui, uma das nossas apresentadoras, né, está junto comigo, a pastora Rayane, né, logo mais aqui ao lado, nosso pastor Daniel de Belo Horizonte, Minas Gerais. Queremos dar o nosso bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite. Abençoe a sua vida e a sua casa, né? É um prazer enorme, né? Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela sua vida, né? Pela sua casa. E deixe o Espírito Santo lhe conduzir, né, nesse testemunho. E assim como, né, a gente ouviu um pouquinho, né, da sua história, eu já fiquei muito edificada, né? Eu comentei com a pastora Rayane, ele é muito fiel na sua vida. E, assim, nós queremos ouvir, né, mais do que Deus tem feito na sua vida, né? Assim, desde o início, pastor. Então, se sinta à vontade, você está em casa. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, a paz. Quem eu não vi, a paz também, em nome de Jesus. Amém? Então, desde o início, né? Começar do começo é melhor, né? Só um minutinho. Pois é, povo de Deus. Eu não sei nem por onde que eu começo, mas vamos começar do início, né? Eu sou o pastor Daniel Portes, mais talvez popularmente conhecido, pastor Daniel Portes. Eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascido aqui, né, e desde sempre criado aqui. Na verdade, eu nasci em Contagem, que é metropolitana aqui de Belo Horizonte, mas fui criado aqui, né? Então não saí daqui para outro estado ou para outra cidade. E fui criado dentro de uma educação, creio eu, comum, no sentido de uma família mineira, né? Uma família que tem aí origem, né? E raízes bem, digamos assim, na religiosidade romana, né? Para não ofender ninguém, mas uma família de berço, né? De uma cultura apostólica romana, né? Que todos nós sabemos que é uma das maiores que tem aí, né? No Brasil ainda. E fui criado dentro dessa educação. Minha mãe, professora de catequese, era professora de crisma na época também. E era daqueles de ir todo domingo na missa, né? Ali participando da liturgia da missa. Lembro que algumas vezes até cheguei a ajudar o padre como... Eu não cheguei a ser coroinha, mas eu lembro que eu cheguei a ser tipo um ajudante ali né, da cerimônia, da missa. Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para poder ajudar, eu quase virei meme na igreja. Pena que naquela época não tinha, né? Pena não, que bom que naquela época não tinha essa tecnologia de hoje, que não conseguiram me filmar para fazer um meme, que eu quase deixei as coisas do altar cair no chão, de tanto que eu estava nervoso de estar ali ajudando, que eu tinha muito problema com o público, eu não conseguia estar na frente de mais de, sei lá, 4 pessoas para poder falar, porque eu tinha um problema muito grande, assim, que eu cresci dentro de uma obesidade, né, dentro de um contexto de obesidade, então aquela questão de estar ali sendo taxado sempre como um gordinho, como uma piada, como uma questão, aquilo meio que foi minando um pouco das coisas que faziam parte da minha identidade, mas a gente vai chegar lá depois. Mas eu tinha um pavor de conversar em público, então quando me chamaram ou quando me escalavam para poder ajudar na igreja, eu meio que quase não conseguia sair do lugar, que as pernas tremiam, eu não conseguia carregar nada que me desse, que ficava tudo tremendo, tudo balançando, enfim. Então eu era muito de estar dentro da igreja, né, da igreja romana, vamos dizer assim, escutando toda a liturgia, toda, né, eu lembro que aqui na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, nem tanto mais, mas antigamente tinha muita procissão também nessas datas que tinha, né, nessas datas religiosas aí, tinha muita procissão, então a gente sempre estava ali dentro daquilo. Então, até os meus, talvez, 14, 15 anos, eu fui criado dentro desse contexto,
né, dentro dessa religião, dentro desse contexto, com meu pai, minha mãe, meu irmão, indo à missa todo domingo pela manhã, ou talvez à noite, ou domingo à noite. Eu lembro que também tinha, às vezes, que ia domingo à noite. E aí houve-se alguns percursos no meio desse caminho, né, que o relacionamento dos meus pais não estavam, apesar de já terem ali talvez 25 anos de casado na época, eu não lembro se a idade meio foi bem essa, mas eu creio que foi, se não foi 25 anos, estavam se fazendo 25 anos de casados. Eles passaram por uma turbulência a qual a minha mãe ela se separou do meu pai, né? Ela se divorciou, ela saiu de casa e na questão eu lembro que o meu irmão mais novo ele preferiu acompanhar a minha mãe e o meu pai ele para talvez se reerguer, para talvez se encontrar depois de um baque que ele levou, ele ele frequentava em casa muito pouco. Eu fiquei no apartamento que a gente morava e meu pai ia lá para casa talvez uma vez por semana, no máximo. Mas pelo menos uma vez por semana ele sempre ia. E eu fiquei ali dentro de o que era um lar, virou praticamente um cativeiro, né? Aquilo que era um lar, aquilo que era um refúgio, aquilo que era ali preenchido por família, virou um cativeiro. E nessa época, nessa idade de 14 para 15 anos, aí se eu me perder na cronologia, vocês me perdoem também, porque eu tenho um grande problema com cronologia. Eu não sei se mês passado foi um mês, foi 2 meses, foi 3, mas o importante é o contexto. Mas eu lembro que nessa época eu vivi essa questão daquilo que era refúgio passou a se tornar um cativeiro, né? E, e eu comecei a tentar continuar aquela rotina que eu tinha sozinho, né? Então, dava domingo, eu ia na missa, que eu estava acostumado a ir, né? E aí eu via que do meu lado eu não tinha ninguém, eu estava sozinho. E aí entra aquela questão, né? Filhos de pais separados, né? E aí para dentro de uma religião a qual a maioria das pessoas vivem engessadas, né? Em culturas, em dogmas e, enfim, por conta de ter ocorrido com a minha família o que eles, entre aspas, condenam, né, que ocorra dentro de uma família, eu acabei sendo ali talvez a ovelha negra daquela igreja, né? E aí eu lembro que as pessoas que eram amigas dos meus pais, por exemplo, os casais que, né, as famílias que eram amigas dos meus pais, eles não mais me cumprimentavam, não mais deixavam os filhos conversar comigo. E eu meio que fiquei ali também vendo aquela situação, até que eu me cansei daquela situação. Eu acho que eu devo ter talvez tentado ir umas 3 vezes depois que aconteceu o fato. E quando eu vi que as coisas não iriam mudar, eu simplesmente parei de ir, porque não só a minha casa tinha se tornado um cativeiro, mas como também o local a qual eu conheci, talvez um pouco da religião, mas não do evangelho em si, mas sim da religião, também tinha me tornado um cativeiro para mim, né? Porque tudo aquilo ali estava me gerando traumas e situações a qual eu não queria enfrentar, a qual eu não estava conseguindo suportar, a ver que, tipo, da noite para o dia as coisas mudaram bruscamente sobre a minha vida. E aí, nessa idade, talvez de uma idade polêmica, né, dali da pré-adolescência para quase entrando na fase adulta, esse contexto ele meio que me deixou bastante rebelde. E a rebeldia, ela foi se tornando talvez uma aversão, porque a gente fala de rebelde, adolescente é rebelde, isso é rebelde, mas a gente generaliza muito um contexto e a gente não procura saber o porquê daquele sentimento. Então, uma das coisas que eu queria já aproveitando, até que está no inicinho, mas aproveitando a falar, que é o seguinte: a rebeldia, ela nunca vai nascer se não tiver aversão a alguma coisa. Ela sempre vai nascer com base na aversão de algo. Então, por exemplo, se a pessoa não quer casar, né, um exemplo, a pessoa está namorando e não quer casar, ela é rebelde.
é rebelde com relação ao relacionamento. Por quê? Porque ela tem aversão a alguma coisa que aconteceu sobre a vida dela, sobre o contexto dela, e aquilo vai impedir dela, talvez, ter uma visão diferente sobre aquele contexto. Então, a rebeldia, ela sempre vai nascer à base de uma aversão de alguma coisa. E no meu caso, né, a falta de uma estrutura familiar, vamos dizer assim, foi a aversão, primeiramente, de eu querer entender a questão de família. Então, eu parece que meio que eu me desliguei, porque eu vi que tanto os primos que eu tinha, como, né, parentes que eu tinha, todos foram se afastando. E daquele momento eu comecei a acreditar que eu não seria digno de ter uma família. Então eu comecei a desacreditar de família, do contexto familiar. E desacreditando do contexto familiar, eu comecei a ficar cada vez mais rebelde e da rebeldia começou a gerar revoltas. E aí, por gatilho de escape, eu comecei a fazer tudo aquilo que eu era proibido a fazer na época, né, entre aspas, proibido pelo sentido assim de educação. Então, por exemplo, minha mãe não gostava que eu via filme de terror, por exemplo. Ela não gostava que eu visse filme de terror. E aí eu comecei a ver tudo aquilo que eu era proibido. Então eu começava a ver filme de terror, né? Eu começava a querer buscar assuntos que era proibido de eu querer conhecer. E dentre essas buscas e dessa curiosidade, então a aversão gerou a rebeldia gerou a curiosidade de conhecer o que era proibido. Então eu comecei a ir para tudo aquilo que era me proibido para tentar entender o porquê que estava me proibindo daquilo. Só que quando eu comecei a assistir contextos de terror, filmes de terror, ou sei lá, naquela época não tinha seriado, era mais filmes mesmo, e tinha um programa na Bandeirantes, que era um canal aqui de, não sei se era regional ou se era a nível Brasil, a nível nacional, mas eu lembro que naquela época tinha um canal que chamava Rede Bandeirantes, e passava filmes de terror ali nas sessões de meia-noite, 11 e pouca, e eu via esses filmes, né? Porque hoje nós temos tudo aí, né? A pessoa paga assinatura, paga streaming para assistir filme e tal. Mas naquela época era bem assim, uma televisãozinha de caixote de madeira, era bem mais rústico, né? Digamos assim. E aí eu comecei a assistir esses filmes de terror e comecei a gostar dos assuntos, comecei a gostar daquilo, sem perceber que aquilo estava aguçando em mim um outro sentimento. Qual sentimento? O sentimento de adoração. Eu comecei a adorar tudo aquilo que trazia assuntos voltados para essas coisas. Então, todo filme que tinha sobre vampiros eu queria ver, todo filme que tinha sobre bruxas eu queria ver, todo filme que falava sobre magia eu queria assistir. E comecei a buscar livros, né, daquela época que eu conseguia ter acesso. E eu lembro que um dos livros que meio que me despertou muito também a curiosidade foi algum livro da escritora, se eu não me engano, ela é britânica, chamada Anna Rice, na época. Agora eu não vou lembrar quanto tempo foi. Mas eu lembro que ela tinha vários livros, alguns falando, inclusive aquele filme Entrevista do Vampiro foi baseado num livro dela, da Anna Rice. Ela tem um livro chamado Entrevista com o Vampiro. E ela tinha outros livros de contextos também de bruxaria, mas que eram tidos como romance, não como, talvez, manuais de feitiçaria. Era tipo romance. Mas dentro daquilo ali, me despertava, né, uma necessidade de conhecer sobre este assunto. E aí eu comecei a acessar, né, sites, que na época era de bate-papo, tinha vários discadores aqui, né, bate-papo aí da UOL. Vocês são novos, acho que vocês não pegaram isso não, mas quem era aí da época, pegou a internet aqui no Brasil na época dos anos 2000, provavelmente deve lembrar disso aí. Tinha os bate-papos do Yahoo, bate-papos da UOL, e nessas salas de bate-papo tinha os temas das salas, né? E os temas das salas, eles eram bem assim, não tinha muita, assim, como é que fala? Muita necessidade de esconder as coisas, porque ninguém procurava aquilo. Então, o grupo, aí falava assim, vampirismo, grupo, sei lá, ocultismo de não sei o quê, grupo, Wicca, aí tinha as regiões, o Wicca BH, o Wicca Rio Grande do Sul, o Wicca não sei o quê, então aí o pessoal ia separando por sala. E aí eu comecei a entrar numa sala, que era, se eu não me engano, do México, na época, e as pessoas eram todas ali, só falavam em castelhano ou espanhol,
Não tinha ninguém ali que falava um português assim direito. E era uma sala que tratava sobre assuntos de vampirismo. A princípio, era, se fosse traduzir hoje, muitos já conhecem aquele jogo RPG. Mas na época o pessoal estava começando com aqueles assuntos, mas eles meio que estruturavam o RPG baseado, né, no que de fato acontece no ocultismo. Então eles pegavam nomes de principados para poder dar a seus personagens. Então, para eu conhecer o RPG, a origem do RPG ali, para começar a brincar com esse povo na época, era uma, né, eu acreditava ali que era uma brincadeira, eu tive que começar a entender tudo que eu não entendia. Então, eu comecei a receber alguns manuais que me orientavam sobre livros de magia negra, dentre eles todos do São Cipriano, né, que o pessoal fala muito do tal de São Cipriano, capa preta, não sei o quê, mas são 3 livros que ele tinha, cada livro com um grau diferente de feitiçaria, de magia. Nessa sala também tinha alguns questionários para que a gente pudesse treinar o nível que cada pessoa estava, né, aprendendo. E através desses questionários, eles foram identificando que os meus, eu não digo controle sobre aquilo que eu estava aprendendo, mas talvez o meu conhecimento sobre aquilo que eu estava aprendendo já estava ao ponto de participar de salas que ali não estavam abertas. Então, eles me chamavam para salas privadas para que eu pudesse participar de algumas reuniões que não estavam abertas para todo mundo. E aí, a partir disso, eles começaram a me instruir, né, dentro da. Se eu fosse traduzir aqui para todo mundo conhecer, eu diria que talvez me instruir dentro de um degrau, vamos dizer assim, né? Começando por baixo, dentro da magia oculta. Então, eu fui instruído sobre espiritismo, eu fui instruído sobre terreiros, sobre umbandismo, eu fui instruído sobre candomblés, eu fui instruído sobre Wicca, sobre magia céltica, sobre magia nórdica, sobre um monte de coisas que precisavam ser me ensinado para que eu entendesse a origem do assunto que eles falavam que era ocultismo ou alta magia. Na época era tido como alta magia. Então, eu tinha que conhecer a origem. Então, eles me levavam para conhecer assuntos bem assim, que talvez desconhecido do povo, que eles tinham e eu não sabia a fonte desses assuntos na época. Hoje a gente consegue achar muitos assuntos, talvez, em alguns livros apócrifos, mas na época a gente não sabia nem o que era isso. Eu simplesmente recebia o conteúdo, lia, não sabia de onde vinha a fonte, eles também não falavam, porque diziam que era proibido falar de onde vinha. Até que eu fui saber que existia ali, né, dentre eles, um mestre, né, um sacerdote, digamos assim, um sumo sacerdote, que eles falam na alta magia, porque as trevas copiam tudo aquilo que o reino de Deus faz. Então, da mesma forma que nós temos hoje um sumo sacerdote, né, eles também elegem seus sumos sacerdotes dentro de algumas organizações ocultas que nós conhecemos bem, né, que não vem ao caso aqui descrevê-las, mas nós conhecemos bem quais são essas, né. Uma que predomina muito no Brasil e outra que também predomina nos Estados Unidos, que fazem parte da mesma ramificação, né? Apesar de terem nomes diferentes aqui, nomes diferentes aí, mas são a mesma ramificação, que surgiu, né, através do tal dos Cavaleiros Templários, que aí vocês já sabem quem são, não precisamos dizer quem, mas eu não sabia que dentro do meu contexto familiar tinha uma abertura para esta ramificação, né? E enfim, tem coisas que a gente tem que privar para falar na internet. Mas por conta dessa legalidade, né, que veio ali através da vida do meu pai, eu acabei sendo inserido também em um batismo dentro de uma organização, né? E, e esse batismo, ele meio que, eu não sei se foi batismo, se eles chamam de batismo, se eles chamam de apresentação, né? Eu nunca soube de fato o que aconteceu ali, também nunca perguntei, mas hoje a gente sabe que tudo aquilo que eles fazem tem sempre um propósito. Aquilo talvez pode ter sido uma apresentação, uma iniciação ou um batismo, tanto faz, mas a questão é que aquilo deu mais força para aquilo que eu já estava buscando, ao ponto
que eu comecei a desenhar, né, alguns, como dizer numa linguagem popular, alguns pentagramas, alguns círculos de invocação, para não falar os nomes corretos aqui, até porque para não dar ênfase, para ninguém querer procurar na internet, para ninguém buscar esses tipos de assunto. Porque assim, eu falo que este lado, né, este lado oculto, ele é uma via praticamente sem saída. Aquele que busca conhecer aquilo se encanta com o poder que aquilo dá. E é muito difícil depois uma pessoa querer sair desse contexto. Então, para que não gere a curiosidade de procurar, né, certas questões, o Espírito Santo me pediu para não dizer os nomes na realidade do que são, para que as pessoas não venham, talvez, a se instigar a procurar essas questões. O livro de São Cipriano todo mundo já está careca de saber, até mesmo quem está aí na questão da libertação, da batalha espiritual, já está cansado de ouvir sobre isso, então não tem problema falar dele. Mas os outros que estão mais dentro, né, vamos dizer assim, mais dentro do ortodoxo, do judaísmo ortodoxo, mais dentro ali da Kabbalah, né, mais dentro ali da Sefirot, da questão mais mística da questão, é bom a gente não trazer isso para que não gere, né, nenhum tipo de curiosidade. Porque a primeira porta é a curiosidade, né? O próprio Senhor vai nos dizer, o próprio mestre, né? Ele nos adverte ali em Mateus, que ele vai dizer que os olhos, né, são a janela, né, ou são a porta de tudo aquilo que entra dentro de nós. Os olhos, eles são como portais, ou seja, como Jesus disse ali em Mateus, se eu não me engano, Mateus 5, Mateus 6, que se os seus olhos olharem, né, para onde há luz, maior será a luz dentro de você. Mas se você olhar para onde há trevas, né, para onde é ruim, qual mal e qual maior ainda será aquilo de ruim dentro de você. Então, para que os teus olhos não queiram trazer coisas para dentro de você, por isso que eu não vou dizer nomes aqui para que ninguém venha procurar esses assuntos, eu vou dizer somente os nomes que não vai gerar nenhum tipo de conteúdo para que venham buscar futuramente. Mas enfim. E aí eu comecei a procurar esses assuntos, comecei a fazer algumas invocações, né, dentro de onde eu morava, dentro daquilo que me era ensinado, até o dia que chegou em minhas mãos para poder conjurar Beuzebu. Parece que aquilo era um teste. E se eu passasse, né, eu fiquei sabendo que era um teste depois que eu dei o resultado, se eu descrevesse como foi e o que eu vi, eu teria passado de nível. E assim eu fui subindo os níveis da alta magia. Então, quando eu fiz essa invocação, eu lembro direitinho que eu tinha que fazer ali, chamava fechamento de corpo e tinha um outro nome agora que eu não lembro, mas eu sei que era fechamento de corpo e talvez alguma coisa sobre para chamar Beuzebu. Agora a palavra eu não vou lembrar qual era o outro termo, mas eu sei que eram as duas coisas em uma só. Então você tinha que passar pelo ritual de fechar o corpo e pelo ritual de invocar Beuzebu. E aí você tinha que descrever, né, o que o seu corpo sentiu quando você fez o fechamento de corpo e o que você viu quando você fez ali a invocação, desenhando, né, sei lá, o pentagrama, ou sei lá, como queiram chamar, né, tem um nome específico, mas eu não vou dizer o nome específico aqui, mas seja lá o pentagrama ou talvez ali, né, o selo para chamar essa entidade, esse principado. E aí eu fiz, e aí eu passei por coisas ali naquele momento que não dá para descrever. Primeiro, o fechamento de corpo, você tinha que fazer isso daí, eu posso descrever, né? Era uma coisa que parecia simples, banal, e para vocês verem como que as coisas do mundo sobrenatural, elas têm muito peso, muito impacto. Eu fiz ali como um cético. Para mim, eu estava aprendendo aquelas coisas, mas sabe quando você aprende sem querer acreditar muito naquilo? Eu estava aprendendo meio que ali naquele ceticismo ali, de falar assim, vou fazer isso aqui para ver até onde vai, para ver até onde dá, né? E tal, enfim. E aí eu lembro que você tinha que pegar uma faca de ponta aguda, você não tinha que fazer sangue nem nada, mas você tinha que ter uma faca de prata, tinha que ser prata, não podia ser alumínio, tinha que ser de prata, não podia ser cabo de plástico ou de madeira, tinha que ser toda de prata, e com uma ponta aguda, né, com uma ponta fina. E você também tinha que ter um molho de chaves numa mão, para fazer aquela, tipo como se fosse um movimento de fechar a porta, e tinha que acender uma vela.
né? Uma vela na frente, seja branca, seja independente, você tinha que ter uma vela, porque você tinha que fazer isso à luz da vela, e você tinha um horário certo para fazer, e tinha algumas frases em latim que você tinha que escrever no papel, para declarar em latim, e nomes de alguns principados, dentre ele aquele que você iria invocar, que seria, na época, Beelzebub. Então, as pessoas escolhiam os principados que algumas iam chamar e davam meio que de forma sorteada, né? Mas com o objetivo ali para cada um daqueles do grupo, essa, esses nomes, essas questões. E aí eu fiz essa para mim, essa brincadeira, né? Eu fiz essa brincadeira e, e aí o que acontece? Eu comecei a perceber que a vela, a luz da vela, ela não se expandia no local, né? Só estava aceso, estava fechado, estava apagado a luz, estava apagado a luz, mas a vela teria que iluminar aonde eu estava, né? E a luz não iluminava, é como se a vela tivesse sugado a luz para cima da chama, e a luz ela ficou dentro de uma redoma, como se fosse uma redoma, e a luz da vela só em cima da vela, ela não se expandia, ficou só ali em cima da vela. Eu tinha que colocar o papel assim quase que do lado para ler o que estava escrito, porque estava bem escuro. E aquilo ali já tinha me trazido um receio. Mas como eu já havia iniciado, eu falei, agora eu não posso parar, eu vou ter que ir até o final. E aí quando eu fiz a movimentação, né, de fechar a porta, de fechar com a chave, eu senti todo o meu corpo tremendo, tremendo, como se eu tivesse ali tendo talvez uma convulsão, alguma coisa assim. E depois parou. E eu tinha que queimar esse papel, um pedacinho de papel assim que estava escrito os nomes. E eu tinha que queimar esse papel na vela, né? E o papel não pegava fogo. O papel simplesmente não queimava. Era como se ou o papel estava resistente ao fogo ou o fogo da vela tinha perdido a força para queimar o papel. Então simplesmente não queimava. Quando queimou, queimou de uma vez só e saiu uma fumaça branca, depois uma fumaça cinza, depois meio que a coisa ficou naquela cor escura de um papel queimado e de repente não tinha mais nem resíduo de papel no cinzeiro que eu estava queimando ali. E aí eu tinha que fazer o desenho, né? Tinha que ser com um giz feito de cera, de vela, que eu já tinha derretido uma vela para fazer isso. E aí eu peguei e fiz o desenho, e quando eu invoquei, diante daquilo que eles tinham me orientado, eu escutei uma risada muito alta que tomou conta do ambiente. E achando ali que você ia ver talvez um monstro, né? Porque Beelzebub, senhor das moscas, então achando ali que você iria ver um monstro, uma mosca gigante, um besouro gigante, sei lá, um gafanhoto gigante, eu escutei uma risada alta e ele apareceu no meio do círculo, talvez ali na minha estatura, tipo 1,70 m na época, 1,70 m e poucos, não tão mais alto do que isso, muito elegante, muito elegante, assim, se eu fosse descrever um terno, seria um terno bem elegante, assim, igual esses que a gente vê, né, de atores aí, principalmente de Itália, aqueles ternos bem ali, tipo estilo James Bond, aquela coisa bem, bem elegante, e sem nenhum tipo de feição arrogante ou de feição que nos aterroriza, e ele só disse assim, a partir de hoje, a partir de hoje, eu te apadrinho. Foi a frase que eu escutei dele. E aí ele desapareceu. Do mesmo jeito que ele apareceu, ele simplesmente sumiu. Eu falei assim, gente, que doideira. Será que eu vi coisa? Será que é coisa da minha cabeça? Eu tô, né? Enfim. E isso aí eu devia estar na época, uns 16 para 17 anos. E aí fui responder a esse grupo e disse, olha, aconteceu isso comigo, eu passei por esses processos, eu tive tremores no corpo, a vela custou pegar fogo, eu vi que a chama da vela tinha se retido para cima da chama, e custou pegar fogo no papel, e depois que o papel pegou fogo, eu consegui fazer o desenho, consegui fazer, né, o que estava sendo pedido ali, e eu escutei
uma risada muito alta, tomando conta do ambiente. Apareceu uma pessoa dessa altura, trajado com esses tipos de ternos, né, com esse tipo de traje. E a única frase que eu escutei foi essa: a partir de hoje eu te apadrinho. Foi isso que eu disse ao pessoal. E aí o pessoal celebraram no grupo, e depois que eles celebraram no grupo, eu acho que tá soprando aí, não tá? E aí depois que celebraram no grupo, eles falaram comigo que eu tinha atingido ali um nível que eles iriam chamar ali de segundo grau da magia, da alta magia, porque eu havia sido apadrinhado. E eu não sabia ainda o que era isso, mas depois eles foram me explicando que o apadrinhamento nada mais era que um principado te escolhe para te ensinar coisas que os mestres não iriam te ensinar. E aí esse pessoal, né, esse grupo, fizeram essa celebração, né, online, e me apresentavam e me chamavam de... E aí eles me apelidaram com um nome chamado Vampiro de BH, o apelido que eles me deram. E aí eu comecei a frequentar alguns ambientes aqui da minha cidade, de festas de estilo gótico, de festas de estilo... eu não digo nem rock and roll, mas eu digo mais... mas eu não sei se aí tem esse termo underground, que o pessoal fala, né? Uma festa mais que estava ali num público gótico, um público que gostava de rock pesado, aqueles rock que tem aquelas vozes, né? Que o pessoal fala gutural, que pensa aquelas vozes de monstro. E eu comecei a frequentar esse tipo de ambiente. E fazendo amizades ali com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoas. E conheci dentro aqui de Belo Horizonte um grupo que praticava o Wicca. E aí eu fui para conhecê-los. Eles me apresentaram como vampiro de BH na época. E no primeiro dia que eu fui nessa reunião desse grupo, eles estavam ali fazendo a celebração, eles estavam celebrando, se eu não me engano, a lua ou a festividade da deusa Hecate, que eles chamavam de deusa Hecate, que nada mais é do que a Lilith, né, para eles. Na verdade, eles chamam ela de Hecate, mas é a deusa do caos, né, do poder, do caos, da destruição. E de outras questões também que Lilith está envolvida. E aí eu participei dessa celebração com eles, achando que nada aconteceria, até que na noite a qual eu fui embora, nesse dia, eu fui dormir e eu tive uma outra aparição dentro da casa, né, dentro de casa, quando eu fui dormir. E aí já era uma mulher, e aparentemente bem elegante também. Se fosse descrever ela, descreveria como essas atrizes aí de filmes de vampiro, né? Não tem nenhuma que eu poderia explicar como era, mas era bem elegante. Aquela questão daquela pele bem branca, mas bem elegante, assim, com roupas de realezas, como se fossem aqueles vestidos reais, aquelas coisas. E ela virou para mim e falou assim: você sabe quem eu sou? E aí eu só associei da festividade que eu tinha participado, pensei comigo, a única coisa que eu fiz foi ter ido... Aí eu peguei e falei o nome, falei assim, Hecate. Aí ela riu, Shalom, apóstolo, Ricardo, que prazer tê-lo aqui. E aí eu ri, né, meio que achando que a minha resposta estava ruim, e ela disse que ela tinha vários nomes, né, que ela tinha vários nomes, que um desses, e mais vulgarmente chamado, era este, né, Hecate, mas que ela era tida como a rainha dos céus, que ela também já foi tida, e isso frases dela, por muitos ignorantes como a primeira esposa de Adão, né? O pessoal que fica escutando aí umas falácias aí de que Lilith foi a primeira esposa de Adão, então eu já estou dizendo que eu escutei da própria entidade, do próprio principado, que isso é uma falácia, tá? Então, cuidado com suas fontes. Que também era conhecida, né, mais na raiz da questão como Lilith, ou como, e aí pasmem, como Astarte, que é a versão feminina do principado Astarote, né? E aí ela se apresentou para mim dizendo, o seu padrinho, no caso era Beelzebub, me pediu para vir aqui para te apadrinhar também. E aí eu falei assim, uai, enfim, né? E aí ela sumiu do mesmo jeito, mas eu fiquei com aquilo e eu fui no dia seguinte, falei com o pessoal, aconteceu uma situação, eu fui numa reunião aqui em Belo Horizonte, estava tendo um festival de Hecate,
E eu fui apresentado ali naquele festival, com o nome que vocês me deram, como Vampiro de BH. E eu tive uma aparição aqui em casa, não fiz nenhuma invocação, mas eu tive uma aparição. E essa pessoa veio assim, trajando disso, aí eu descrevi da mesma forma, trajando assim, e falando que tinha estes nomes, e falou que veio também me apadrinhar, amando do meu padrinho, né, Beuzebu. E aí o pessoal ficou em silêncio, pediram para eu aguardar que eles iriam retornar, e aí eles consultaram, me retornaram depois, falando assim, olha, a gente chegou num consenso, que para você ter tido dois padrinhos, dois principados, uma versão masculina, uma versão feminina, é porque não só o seu grau já elevou, mas como também aquilo a qual eles vão te dar em questão de acessos também irá se elevar. Então nós aqui agora consideramos você no 4º grau da alta magia. E aí eles fizeram lá uma questão de, tipo assim, de duplicidade. Como eu era grau 2, aí por ter tido dois padrinhos, eles meio que falaram que eu estava já no 4º grau da magia. Enfim, e aí eu fui aprendendo coisas ali, como projeção astral, né? Que os próprios principados me davam ali instruções de até onde eu poderia ir por conta do tal do cordão de prata, que tem um limite, né? E alguns feiticeiros não reconhecem esse limite, não conhecem esse limite. Então o cordão de prata ele tem alguns limites, mas quando você tem um principado te apadrinhando, ele te permite ir até mais longe. Enfim, e aí eu comecei a ter acessos. Shalom, meu pai, apóstolo Kleber, querido. E aí eu comecei a ter acessos nas regiões de prisões, nas regiões de cativeiro, como feiticeiro, né? Então ali eu era um serviçal também, né? Porque eu recebi instruções do carcereiro e através de projeção astral eu meio que torturava, né? A vítima aqui com setas, com influências psíquicas. E aí a pessoa entra aquela questão: ah, mas demônio não lê a mente. De fato, não lê, mas influencia com aquilo que ele lança na sua mente. Ele te influencia com aquilo que ele faz você pensar que é você, quando na verdade não é. Ele te influencia com questões que você quer decidir, talvez para suprir o seu ego, a sua carne, mas não é aquilo que o Espírito Santo está tentando te instruir, mas você dá ouvidos àquelas instruções e você faz aquilo que eles estão te manipulando a ser feito. Então, projeções astrais, né, projeções astrais de feiticeiros, conseguem sim influenciar no seu ambiente, naquilo que você vai falar, porque eles lançam setas psíquicas que começam a atrapalhar a frequência daquilo que você está recebendo de instrução do Espírito Santo. Então, os demônios agem com o mesmo princípio, influenciando, né, a frequência que você está conectado ao Espírito Santo, para que você seja induzido a fazer a frequência que eles querem que você faça. E enfim, e aí prosseguindo, né, eu fiz 18 anos e por instruções do principado, da Lilith, eu precisei fazer uma tatuagem, né, dela, uma tatuagem a qual eu iria estar selando este pacto, vamos dizer assim. Ah, pastor, tatuagem é pacto? Depende. No meu caso foi, tá? No meu caso foi. Então depende. Eu não sei o caso de quem está talvez querendo fazer essa pergunta, mas no meu caso foi um pacto porque era direcionado. O principado me deu a imagem, pediu para eu fazer aquilo, então eu tenho certeza que o sangue que foi recolhido ali, né, naquelas seringas, naquela agulha da tatuagem, foi um pacto, né? A pessoa que estava fazendo talvez não sabia de nada, mas os demônios que estavam ao redor ali estavam recolhendo esse sangue para, ou a energia que esse sangue estava gerando ali naquele ambiente, né? Vamos para ser mais assim, categórico, a energia que o sangue estava gerando no ambiente, eles estavam recolhendo como um pacto para selar esse batismo, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a perceber algumas questões. Eu comecei a perceber que eu já não precisava mais fazer invocações para ter uma entidade para conversar comigo. Eu pensava na entidade e ela aparecia para conversar com ela. Então, e outras questões, por exemplo, eu tinha raiva de alguém, eu não precisava fazer macumba, igual o pessoal fala, né? Ah, eu vou lá e falo, não precisava fazer nenhum tipo de feitiço, porque só de eu pensar mal, né? Só a Lachon Hará, talvez, que eu fosse fazer, só eu falar mal da pessoa, ou pensar algo de mal, e falar assim, ah, tomara que aquela pessoa ali, sei lá, seja atropelada. Isso poderia acontecer. E acontecia, se eu assim proclarasse, né? Declarasse. E aí eu comecei
a perceber que eu estava adentrando a um nível que não tinha mais retorno. Porque até o que saía da minha mente, como uma conjuração, por exemplo, eu trazia o demônio ali em forma de invocação, e aquilo que eu pensava de mal para uma pessoa, eu também fazia aquilo acontecer. E aí foi o ponto a qual eu comecei a andar na rua com esse tipo de receio, de falar assim, gente, eu acho que está na hora de eu parar. Só uma vírgula. A questão de crente, de não ser crente, depende muito, depende muito da intimidade da pessoa com o Espírito Santo, né? Na presença de Yahvé. Por quê? Porque o principado, ele sabe quem é a pessoa. Às vezes eu estou aqui conversando com a pastora Deig, com a pastora Rayane, né? Contando o meu testemunho, e aí às vezes aparece sei lá, uma pessoa, né? Se diz ser crente, se diz que eu sou crente, eu sou pastor, não sei o que, parará, mas a macumba pegou em mim. E aí é que tá. Porque a gente escuta muitos feiticeiros dizendo que quando a pessoa é convertida, quando a pessoa é crente, que eles não podem fazer feitiços e tal, papapá. Sim, mas se a pessoa estiver na presença do Espírito Santo, se ela estiver com a unção da presença sobre ela. Se a pessoa for crente por boca, mas não for crente de princípios, eles não estão nem aí para isso. Porque se uma vez que você quebra princípio, você deixa de ser uma pessoa abençoada, protegida. A palavra do Senhor mesmo vai dizer, né, que aquele que conhece a verdade a nega, né, não é digno ali de ser tido, né, como filho de Deus. Por isso que a palavra vai dizer que existem os filhos de Deus, que são aqueles que são movidos pelo Espírito, né, de Deus, e os filhos do diabo, que são aqueles que são movidos pela carne, né? Aquele que é espírito, ele vive pelo espírito, aquele que é da carne vive pela carne. Então, existem muitos títulos, né? Muitos títulos dentro da cultura cristã, sejam eles de apóstolos, profetas, né? Presbíteros, pastores, existem muitos títulos que são somente títulos, que não têm unção, que não carregam a presença. Existem pessoas que estão aí, né, carregando títulos e comprando títulos, mas não carregam a presença. Pode falar, pastor. Cargos, né, pastor, dado pelo próprio homem, porque tem a diferença de cargo e chamado, né? Cargo é aquele que o homem me entrega, chamado é aquele que Deus mesmo, o próprio Deus nos chama. Exatamente. Então tem muita gente vivendo de cargo dado pelo homem, né? Doutrinas dado pelo homem. É muito forte isso que o senhor está falando aí. Sem contar aqueles que compram os cargos, né? Que compram o título, né? A palavra mesmo vai nos mostrar Simão, o feiticeiro, né? Que foi convertido, foi batizado por Tiago nas águas, né? Mas quando viu Pedro, quis comprar de Pedro o poder do Espírito Santo, né? É verdade. Então existem muitos Simões dentro do avivamento, do contexto avivalista, que estão comprando títulos para se manterem numa posição de influenciadores, mas não tem presença nenhuma. E aí, contra esses, presta atenção, olha para você ver, as trevas respeitam princípios também. Por quê? Porque Lúcifer não perdeu a sua essência de ser celestial. A palavra mesmo vai dizer que se ele quiser enganar muitos, ele vai se transfigurar num anjo de luz, né, para enganar muitos. Então daí a gente já pega o gancho para espíritos enganadores. Espíritos enganadores não vão te fazer crer que ele é aquilo que você talvez não queira imaginar. Eles vão te fazer acreditar naquilo que eles estão te passando, né? Então, os espíritos enganadores servem justamente para poder não só cegar o seu entendimento, para se cumprir a palavra, né? Que o príncipe deste século iria cegar o entendimento daqueles que talvez não creem o suficiente, como também para poder trazer um contexto de engano, para enganar aqueles que estão talvez buscando uma real essência e ainda não encontraram. Então assim, esses que estão na presença, né, que de fato estão andando nos princípios de Yahvé, né, este sim, existe ali, né, alguns anjos, eu não digo milícias, mas eu digo alguns anjos que são disponibilizados para o proteger. Então, quando esses feiticeiros tentam, às vezes, pegar um fio de cabelo, pegar coisas que tragam o DNA dessa pessoa, eles não conseguem fazer grandes coisas.
quais grandes coisas? Aquelas que aconteceu com Jó, por exemplo. O que que Deus permitiu? De tudo, somente não toque na vida dele. Então, ceifar a tua vida, eles não vão poder fazer isso em magia. Mas, causar situações para que você seja induzido a errar, pode. Pode. Então, se a pessoa fala assim, eu sou ungido, macumba não pega em mim. Já pegou pela soberba. Para começar, a gente tem que entender que se a gente não estiver debaixo da presença, né, a gente não precisa da presença. Então, se você começar a achar que você não precisa da presença, a soberba já tomou conta do seu coração. Então, se a soberba já tomou conta, você já deu brecha para que a coisa comece a acontecer na sua vida. Porque, né, os soberbos não herdarão o reino do céu. Então, Forte. já começa por aí. Então, aquelas pessoas que começam a achar que são maiores do que a própria presença do Eterno, já estão dando brecha para muita coisa acontecer. E aí o problema é que, por comprarem títulos igual Simão, né, o feiticeiro faz, não só transmitem para uma leva de gente que está atrás dessas pessoas, como também para a família dessas pessoas que estão atrás desse tipo de conteúdo, de contexto. Né? Então, o que eu digo para vocês? Busquem do Espírito Santo discernimento. Aquele que não tem, peça a Deus que ele vos dará com sabedoria, e sabedoria, né? Aquele que não tem sabedoria, peça que vai receber com abundância. O Espírito Santo é o melhor amigo para nos dar o discernimento e a testificação sobre alguém, sobre o que alguém está falando conosco, ou sobre algo que estamos ouvindo, quer seja, talvez, né, uma ministração, ou talvez assuntos proféticos que nós não temos conhecimento. Mas o Espírito Santo é o melhor amigo para nos instruir se aquele conteúdo é validado pelos céus, se aquele conteúdo consiste na presença do Eterno, se aquele conteúdo vai edificar a sua vida. O Espírito Santo vai trazer isso. Porque é muito fácil a gente falar que é pastor, a gente falar que é profeta, a gente falar que é isso, que é aquilo, começar a abrir lives para fazer impartições, para fazer orações, para fazer um monte de coisa, para encantar as pessoas a me seguir. E dar brecha a Mamon, agir através disso, para que as pessoas também me favoreçam financeiramente. Então, as trevas é uma engrenagem. Elas não fazem nada se uma engrenagem não estiver girando porque é objetivo. Então, eles não vão fazer um falso profeta aparecer se não for para gerar lucro para o falso profeta, porque é um pacto, então o lucro tem que vir, né? O resultado tem que vir. Se não for para gerar o lucro ali, né, de Mamon para o falso profeta, e também o falso profeta não gerar a destruição daquela alma que também vai ser aprisionada por Satanás. Então, existe uma via de mão dupla ali, né? O falso profeta recebe em troca de fazer com que as almas se dispersam mesmo, percam a credibilidade, fiquem incrédulas, não conheçam a verdade, não sejam libertas para que eles possam fazer o que eles quiserem fazer com essas vidas, com essas pessoas. E, pastor, como que a gente vai entender isso? Simples. Você está ouvindo uma live, não está sendo edificante para a tua vida? Peça ao Espírito Santo, porque uma coisa é aquilo que te edifica, outra coisa é aquilo que te conforta, tá? Conforta. Muita coisa é falada para confortar o ego. Muita coisa é falada para confortar o ego, para massagear o ego. Muita coisa é dita com base naquilo que as pessoas querem ouvir. Mas quando você traz uma palavra verdadeira, que tem a presença do Espírito Santo, a presença ela vai te confrontar. Para quê? Para que você renuncie àquilo que não está em alinhamento com o Eterno. Então, toda palavra que vem trazendo um confronto, ela vem trazendo um confronto que vai gerar uma transformação. E aí a transformação ela foi a base da edificação. Mas aquilo que vem para massagear o ego não vai trazer nenhuma transformação, muito pelo contrário. Não vai trazer sustentação para você continuar na caminhada. Então peça o discernimento ao Espírito Santo, daqueles que vocês estão ouvindo, porque a internet hoje está para todo mundo. Então, é muito fácil você... Né, e os algoritmos da inteligência artificial facilita isso também. Por quê? Porque você está lá vendo uma live, né, de uma pessoa que se diz ser avivalista. Avivalista! O que o algoritmo vai ver? Que você está perdendo muito tempo assistindo aquele conteúdo.
E aí ele vai começar a jogar conteúdos dentro daquele conteúdo para você ver. Com isso, quando você assustar, você está seguindo um monte de gente que não tem presença, quando, na verdade, aquele que tem presença você ainda não encontrou. Por quê? Porque estes enganadores vieram para confundir a sua mente. E quando você bate com um que é verdadeiro, eles vão falar que aquele verdadeiro tem fogo estranho, que aquele verdadeiro é feiticeiro, o pastor satanista, como eu tenho escutado às vezes, o pastor, sei lá, macumbeiro, pastor isso, pastor aquilo, enfim. Porque eles não querem que as pessoas descubram a verdade. E aí, o que eu estou querendo dizer com vocês? Então, cuidado, porque nem todos aqueles que são crentes, né, falam que é crente. E aí, quando eu fiz a tatuagem, voltando aqui no enredo, quando eu fiz a tatuagem, houve-se ali um selo, né? Foi selado um pacto com Lilith. E não só eu passei a ter influência aqui em Belo Horizonte, no sentido das festas que eu ia, das reuniões que eu ia, como eu passei a ter também ali acessos a algumas situações, por exemplo, de manipulação mental. Né? Eu comecei a ser ensinado na questão da drenagem de vampirismo emocional, de vampirismo psíquico, a você conversar com uma pessoa, encostar nela, drenar aquela energia da pessoa. Né? E tudo isso para quê? Porque quando você toca em alguém para drenar a energia dela, você transmite a essa pessoa aquilo que você quer transmitir. Então, entra uma outra questão, impartições na cabeça, né? Orações de falsos profetas que põem a mão na sua testa. Eles vão estar retirando de você talvez uma essência pura e colocando em você algo que ele quer que você passe a viver. Talvez pensamentos promíscuos, talvez luxúria, no sentido de que você precisa ter uma grande necessidade de ofertar na vida daquela pessoa. Então, coisas que ele querem ali manipular essas pessoas em bem comum. Então, tatuagem, não sei se é pacto, depende do contexto. No meu caso, foi. Para quê? Para que eu pudesse, através da autorização desse principado, agir na manipulação que me era ali direcionada. Sim, pastora. Eu acho que a pastora Deide quer falar. Bem baixinho, mas está. Ele não ouviu, já que ele está me ouvindo, pergunta para ele assim, se, como pela experiência, né, que o pastor tem, se a gente pode abraçar qualquer pessoa, sabe? Se aquela energia que aquela pessoa tá naquele momento, né, sentindo. Às vezes a gente vai abraçar uma pessoa e a gente sabe qual é o tipo de energia, né, que aquela pessoa está Emitindo. Naquele momento, né, com aquela energia. Então, essa questão do abraço, né, essa questão de estar perto de pessoas assim, como a gente tem esse Espírito Santo, às vezes a gente não quer abraçar, a gente abraça ou não abraça, como é que é? Eu já né, muitas das vezes eu abraçar uma pessoa e só por educação abraçar. No meu espírito, eu não sinto vontade de abraçar. Uhum. Queria... Tá. Então, o que acontece? Eu entendi. Eu acho que é isso, né? Com relação aos abraços e tal. O que acontece? É aquilo que eu volto a dizer, né? O Espírito Santo é o nosso melhor conselheiro, nosso maior e melhor conselheiro é o Espírito Santo. Deus não vai permitir que nada aconteça antes de nos mostrar alguns sinais, antes de nos dar algumas, né? Para quem está na presença, antes dele falar no secreto conosco sobre algumas situações. Que às vezes são questões de frações de segundo ali. Mas, o que acontece? Tá me ouvindo bem, né? Então, o que acontece? Por exemplo, você está ali e sentiu que uma pessoa que talvez não tem convívio de conversar com você veio toda cheia de amores para te abraçar e tudo, e naquele momento você sentiu talvez ali uma questãozinha, uma implicânciazinha, né, de falar assim, será que eu devo abraçar essa pessoa? Só de você já pensar na dúvida é porque o Espírito Santo já está te falando para você tomar cuidado. Então, o que eu falo? Na incerteza, cumprimente com uma mão, né? Pegue na mão, mesmo que a pessoa venha cheia de amores, estica o braço, se mantenha ali
cumprimenta, normal. Na hora que você cumprimentou, se o Espírito Santo não testifica nada de diferente, aí abraça, traz para o contexto, abraça, né? Não tem problema, faz aquela, dentro ali do carinho. Shalom, pastora Vanessa. Então, assim, uma das coisas importantes é necessário entender o seguinte: todos nós irradiamos uma energia, né? Todos nós irradiamos. A unção irradia uma energia, a presença ela irradia uma energia. A presença oposta também. Se a pessoa estiver ali envolvida, né, no ocultismo, na bruxaria, na feitiçaria, seja lá o que for, se ela estiver ali sendo envolta por uma atmosfera maligna, ela vai emanar aquela energia maligna. Então você vai perceber aquela vibração, aquela energia, e você se distancia, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos nos afastar da aparência do mal. Não é pecado você afastar. Não é pecado você não querer abraçar. A palavra fala, né? Fugir da aparência do mal, afastar da aparência do mal. Se você ali já sentiu que tem um mal sobre aquela pessoa, e aquela pessoa veio te abraçar, você não é obrigado a abraçar ela. Cumprimenta, estica a mão, cumprimenta, mas afasta. Se a pessoa for uma conhecida, um parente, não sei o quê, peça instrução para o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, eu senti algo ruim naquela pessoa, o que o senhor quer que eu fale? Às vezes ele está te usando para ser, né, instrumento de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de conhecimento para aquela vida, e você pode ser usada para isso. E talvez, através do que você for falar com ela, ela vai querer se redimir, ela vai querer, né, se alinhar novamente na presença e vida que segue. Né? Até porque nós não somos aqui julgadores de ninguém, nós não somos juízes. Né? Nós somos servos, instrumentos do Pai, né, para edificação do reino, para alinhamento, para fazer aquilo que Ele nos pede a fazer. Então, assim, tudo é emanação e tudo é manipulação. Né? As pessoas falam assim, igual o pastor está perguntando aí, pastor Ramon, se eu não me engano, se droga é feitiçaria ou não. Na época da feitiçaria, eu tive oportunidade de experimentar algumas drogas, talvez a mais conhecida, né, maconha, cocaína e bebidas também. E eu lembro que eu cheguei a experimentar, mas eu não tive nenhuma reação física. Por quê? Porque os principados diziam que tudo aquilo que eu fosse, como eu tinha feito, né, aquela questão do trancar o corpo, tudo que eu fosse ingerir, ou tudo que eu fosse usar, não seria absorvido pelo meu corpo, mas seria absorvido por eles. Então, entrava até em questão de relacionamento afetivo, né, tudo que eu fosse fazer, eles que absorviam aquela questão. E as drogas também. Então, droga é feitiçaria ou não? Então, não é feitiçaria, eu não digo que é feitiçaria, mas quem está sobre a influência deste vício é porque está sobre a influência de um principado. Isso é fato. Né? A pessoa não fica presa sem ela estar, né, dando legalidade para se aprisionar. Ah, mas tem clínicas de recuperação. Ok. A clínica de recuperação só recuperam aqueles que querem ser recuperados. Né? Igual libertação. Você não vai conseguir libertar uma vida que não quer ser liberta. Né? Então, assim, drogas, vícios, a pessoa está no vício das drogas. Ela quer ser liberta, ela quer largar, ela quer parar. Se ela chegar no entendimento que ela quer parar, ela vai ser liberta. Em nome de Jesus, eu creio que, né, até mesmo a sua oração, qualquer um que chegar com uma oração de fé, né, a palavra fala que a oração de fé, ela tem muito em seus efeitos, ela restaura, ela dá vida, ela ressuscita. Então, se a pessoa que quer encontra uma pessoa que está na presença e se coloca ali na posição de fazer uma oração para essa pessoa, eu creio que ela vai ser liberta sim, em nome de Jesus. Mas aquela pessoa que não quer ser liberta, não vai haver campanha, não vai haver oração, não vai haver nada que vai fazer ela ser liberta, porque ela não quer. Então, ela está dando legalidade. Então, aquela pessoa que está num círculo de engano, ela só vai sair do engano se ela quiser sair. Então, ela precisa primeiro dentro dela nascer a necessidade de querer sair daquilo ali, né? De querer ter algo diferente daquilo que ela está vivendo. Ela precisa entender isso. Ah, como? Muitos que estão sob a influência desses entorpecentes têm aqueles momentos que o droga não está mais fazendo efeito. E aí vem culpa, vem remorso, vem traumas, ou às vezes vem a necessidade de querer se adentrar ainda mais na droga para não ficar sentindo esses sentimentos. Mas, dentro destes sentimentos, vem o arrependimento. E às vezes ali ele faz uma oração, às vezes ali ele declara algo que a palavra dele vai ser ouvida. E Deus vai enviar, né,
uma pessoa que está mais perto desta pessoa que está clamando, para que ouça a palavra do Senhor, para que ouça a voz do Pai. Então, assim, a gente precisa entender que Deus ele não faz acepção de pessoas, então por que nós devemos fazer? Só que você não vai sair evangelizando, né? Qualquer um. Você vai, se o Espírito Santo, você está andando na rua, o Espírito Santo te tocou, fale com aquela pessoa que o Espírito Santo te tocou, seja ela quem for. Porque não somos nós, que ninguém, nem Deus faz acepção de pessoas, por que nós iremos fazer por conta de uma ação ou de uma questão que aquela pessoa está vivendo? Então, sejam disponíveis, né? Porque Deus ele procura aqueles que têm coração disponível a ser usado. Não está procurando título, não está procurando, né, ostentação, ele não está procurando níveis de seguidores, volumes de seguidores, não. Ele está procurando um verdadeiro coração de adorador, a qual está ali dentro da renúncia, da redenção da tua presença, que reconhece, né, que não somos nada sem ele e que somos ali apenas um instrumento, um servo, né, um pedacinho do reino para transformar aquilo que está à nossa volta e as vidas que estão à nossa volta. Nós éramos de uma congregação aqui na minha cidade, que o apóstolo que era dessa congregação, ele é filho na fé do apóstolo Pedro Medina. Ele é um ex-traficante, né? Ele é um ex-traficante. Então, assim, o traficante, ele for um feiticeiro, é aquilo que eu falei, depende do contexto. As drogas em si, ela não é, né, um resultado de feitiçaria na vida de alguém. Mas se o dono da boca, vamos dizer assim, for um feiticeiro, ele sim está consagrando tudo aquilo que ele faz. E aí as pessoas que ingerirem o seu produto, né, estarão ali sob efeito de uma feitiçaria, sim. Mas o contexto apenas no geral, de droga ser ou não, não é, né? Mas esse apóstolo, ele era um ex-traficante, né? Ele era um ex-traficante que, em seus momentos que não estava mais sentindo o entorpecente no corpo, naqueles momentos na qual a droga não estava fazendo efeito, ele teve esse sentimento de remorso, né? De culpa, de arrependimento. Em um desses momentos, ele clama a Deus, né, sentado na beirada da calçada, e algum tempo depois veio uma pessoa evangelizá-lo, né, alguns dias depois ele conta que veio uma pessoa evangelizá-lo, e ele se rendeu à presença de Jesus, e hoje ele é um apóstolo, né, filho do apóstolo Pedro Medina. Então, assim, todos têm um papel, né, no reino de Deus, todos. E eu não conheci o meu. Então, por conta da minha rebeldia, da minha aversão, né, da minha perda de identidade, eu comecei a conhecer as coisas das trevas, o ocultismo, e comecei a chegar, depois que Lilith também já tinha me apadrinhado, e eu tinha ali como padrinho os dois principados, Beelzebub e Lilith, eu cheguei ao 5º grau da magia, da alta magia. Na alta magia, eles chamam de sacerdote aquele que atinge o 9º grau. Então eu estava no 5º grau. E foi quando eu comecei a andar na rua, e eu ia no shopping, eu ia nos lugares, e eu começava a ver a pele das pessoas caindo dos seus rostos, parecendo carne viva. Às vezes aparecia fogo, labareda de fogo saindo do corpo, do rosto, da pele, da mão. Eu via muito demônios em forma de pessoas, em forma de monstros. Por quê? Quando eu estava já fazendo, né, dentro do 5º grau da magia, da alta magia, quando eu atingi esse nível que eles falaram, eu tive uma experiência hoje a gente conhece como paralisia do sono. E nessa experiência de paralisia do sono, apareceu não era Lilith, e não era Beelzebub. Eu não vou falar o nome de quem era aqui, mas era um príncipe da Babilônia, era um principado da época da Babilônia, e ele havia dito para mim ali naquela paralisia do sono, naquela dimensão ali, né, que eu passaria agora a ver, a ouvir e a sentir, né, seja por paladar ou por tato, tudo aquilo que eles sentiam. E quando eu acordei já escutando muitas vozes, muitas gargalhadas, muitas conversas perto de mim, não tinha ninguém. E aí eu vi os sentidos espirituais. Na época eu não sabia que eram sentidos espirituais. Eu achava que era talvez dons, ou que era talvez superpoderes, né? Enfim. E eu não sabia que eram
dons, né, de forma ilegalmente abertos. Eu não sabia que o ser humano tinha essa questão. E aí eu tive as visões, né, os sentidos espirituais abertos por essa entidade, por esse principado. E eu via que, e aí a gente ia sendo instruído, ou seja, eu comecei a entender que os videntes, que os cartomancistas,